Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre. Espero de coração que vocês estejam todos bem, em paz, em segurança, saúde. Nós da equipe, falo por todos, a gente está com muita saudade de vocês, de encontrar vocês, de ter todas essas aulas presencialmente, mas por enquanto ainda não está sendo possível. E então a gente vai continuando, né, nas aulas virtuais. E hoje quem vai dar aula para vocês sou eu. E hoje essa aula é a aula 24, né, que foi uma das aulas que foi adiada, né? A aula 23 e 24 elas foram adiadas, né? E essa aula de hoje é a aula seria a aula da implementação, da implantação, da entrega da caderneta pessoal. Mas, antes da gente iniciar a aula propriamente dita, já que eu sou secretário da turma também, eu queria aproveitar e dar alguns recados, né? Reforçar alguns recadinhos que a gente tá. Que a Sandra pediu para passar, né? E o primeiro deles é que essa é a última aula desse semestre, certo? Então, a partir da segunda que vem até o nosso retorno, que é na primeira segunda de agosto, vocês estão de férias, tá? Então, aí a gente vai aproveitar de repente para fazer a correção de todas essas aulas que a gente enviou para vocês, que foram, acredito que desde a 15ª até a 30ª aula. Então tem bastante coisa para a gente corrigir, né? Nós estamos estudando um modo aí de fazer essa correção com vocês, aproveitar esse tempinho, tá? E aí eu também queria passar um recado de que, por enquanto, a gente ainda não tem uma definição, né, junto do GAE, que é a nossa casinha, né, da questão da volta das aulas presenciais. Então, nós estamos sempre avaliando essa questão, a diretoria, no caso, né, está sempre avaliando a questão da pandemia, do isolamento, quarentena. E nós estamos sempre acompanhando o movimento da aliança e tudo mais, as determinações para tomar as melhores decisões, né, para todos. Então, assim que a gente tiver alguma posição, a gente vai comunicar a vocês. Mas, nesse momento, por enquanto, nós vamos continuando com as aulas à distância, nesse esquema que a gente tá. Aí a gente só vai discutindo assim também. A gente pode pedir a opinião de vocês, o que vocês estão achando das aulas do jeito que estão, se vocês têm alguma sugestão, sempre é bem-vindo, pessoal. Né? A gente está sempre aberto a qualquer tipo de sugestão para a gente melhorar essa interação aí, se vocês estão aproveitando as aulas, se vocês gostariam de sugerir alguma outra ideia, né, para que a gente continue aproveitando o curso do melhor modo possível, tá bom? Então essas são os dois recados a princípio. Tem alguns outros que eu vou dar durante a aula que tem a ver com o tema da aula, tá bom? E aí então a gente já pode começar. E aí eu queria começar falando desse primeiro slide, né? Esse primeiro slide, que vai ser o nosso slide de fundo da aula, é um slide representativo da escola de aprendizes. Vocês já viram essa imagem, né? Em algum lugar, em alguma apresentação. Se não viram, ainda vão ver bastante. E essa escadinha, gente, ela sai, né? Primeiramente, né? O que vocês pensam quando vocês veem essa imagem, assim?
dá para refletir um pouquinho assim, que ela sai da terra e leva para algum lugar, né? Então, é, o que ela representa para nós, né? Ela representa uma subida, uma escalada, né? Cada degrauzinho aí leva a gente para um lugar maior, né? Então a gente pode imaginar que essa escadinha leva a gente próxima, né, de Deus, vamos falar assim, né? De Jesus, da espiritualidade maior. E essa escadinha, então, ela pode dizer muito para nós nesse momento, porque ela mostra o quanto a gente tá subindo nesses degrauzinhos ali, de quando a gente começou, mais ou menos um ano atrás, né? Que o nosso curso básico começou mais ou menos em maio, né? E a gente agora já está em julho de 2020, então já passou um ano e pouquinho. Será que a gente conseguiu subir algum degrauzinho aí? Né? A gente já fez o curso básico, a gente já começou a escola e recentemente nós passamos por um grau aí, né? Que eu vou falar na sequência. E essa escada é longa, é muito longa, a gente tem que subir ela por muito tempo. Então, ela mostra que a gente ainda tem muito que aprender, mas que cada degrau ali é importante de ser subido. A gente não vai chegar lá no topo se a gente não andar um passinho de cada vez, né? A gente não vai criar asinha e subir lá na frente. A gente tem que ir um por um, certo? Então vamos manter essa escadinha aí na nossa cabeça durante toda essa apresentação, que vai ser muito importante, tá bom? Então, opa, não, acho que é aqui. Bom, aula 24, como eu disse, né, implementação da caderneta pessoal. E aí então a escola, né, de aprendizes, ela é dividida em alguns graus. Como vocês já devem saber, se não souberem, vão saber agora. É... O primeiro grau é o grau de aprendiz, que vocês já alcançaram, inclusive na aula passada, que foi o grau, né, que a gente mandou o guia do aprendiz para vocês, que eu vou falar um pouquinho aqui no começo da aula, né, só para dar uma reforçada, mas ele é o grau que assim todos nós seremos eternos aprendizes, né? Mas ele já traz alguns deveres e algumas responsabilidades para a continuidade do nosso curso e para a continuidade da nossa vida, né? Assim, enquanto seguidores do Cristo, tá bom? O grau de servidor, que ele vai chegar na aula 48, que não está tão longe. O grau de a aula 48 ela vai chegar para a gente no final do ano, que é junto com o primeiro exame espiritual. Então, é, a gente vai se preparar nessas próximas aulas, né? Continuar o estudo do Redentor para chegar, né, trabalhando para chegar no grau de servidor e depois é o grau de discípulo, que é lá que é o ingresso, né, na fraternidade dos discípulos de Jesus, que ele acontece no final do curso, né, que os alunos são convidados depois do término do curso a ingressar nessa fraternidade, certo? Que a gente vai discutir tudo isso durante a escola também, amadurecer todas essas ideias, tanto do grau de servidor quanto do grau de discípulo, tá bom? Bem, e aí então, eu queria assim,
relembrar na prece dos aprendizes que a gente canta todo começo de aula, né? Esse pedaço que é muito marcante no que diz assim: auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir, dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. Não remete muito essa questão do aprendiz? Nos auxilia, Senhor, a conquistar a verdade, a conquistar o conhecimento, né? A obter o que a gente precisa para disseminar a palavra do Cristo, né? E abençoa o nosso esforço, porque não é uma tarefa fácil. Não é. A gente aprender assim não é algo que chega muito fácil, principalmente para a maioria das pessoas que nunca teve tanto contato assim com a doutrina e tudo mais, né? Com o estudo aprofundado do Evangelho, certo? Para o teu reino atingir, né? Dá-nos, Pai, a luz que aclara, né? O conhecimento, a verdade. E não por um acaso esse trecho tá no mesmo na mesma figurinha aí da escadinha que vai pro céu, né? Eu tirei esse print do YouTube, né? Então assim, e isso para mim simboliza muito do aprendiz, né? Do que a gente vai seguir daqui para frente, que é eterno, que é assim, sempre continuar estudando e guiando as nossas ações para divulgar mesmo e levar a palavra do Cristo onde a gente for, desde as pequenas ações até coisas maiores, né? Mas sempre lembrar disso, né? Desse papel semeador. E aí, então, isso também mais uma vez remete o quê? Jesus batendo na nossa porta e falando assim: eu posso entrar e, né, na sua vida, no seu coração e para você ser o portador da minha palavra, né? Então, é, o aprendiz, dentre outras as coisas, é isso, né? É um disseminador da palavra do Cristo nos vários modos, né? Nos vários modos, nas ações, às vezes até no silêncio, né? Às vezes a gente não precisa fazer nada para, né? Às vezes você segurar os seus sentimentos, os seus impulsos, já é um modo de você representar Cristo em determinados contextos. E a gente vai ver muito disso. A escola é muito sobre isso, né? A escola e o resto da vida, certo? E aqui eu vou listar, então, os deveres do aprendiz, que isso está bem descrito no material que vocês vão estudar, mas só para a gente reforçar algumas coisas, né? Que agora vocês são aprendizes do Evangelho, e então é bom a gente frisar isso para que vocês comecem a incorporar essa questão desses deveres e poderem, né, desfrutar dessa plenitude do aprendiz do Evangelho. Então, a assiduidade na escola, né, a presença, desenvolvimento dos temas no caderno de temas, responder os testes que serão colados na caderneta pessoal, colaborar ativamente para um ambiente fraterno, prestar serviço de auxílio ao próximo, esforço em relação à reforma íntima, participação nas caravanas, que a gente vai discutir um pouquinho depois, pontualidade para as aulas, certo? Participação em aula, estudar com antecipação também as aulas, para você chegar nas aulas e poder, né, saber o que está sendo dito, poder ter um aproveitamento melhor, certo? E ler e estudar o Guia do Aprendiz, principalmente o capítulo 9, que ele diz muito sobre as regras de conduta. Ele chama assim, mas é sobre o que a gente precisa ser para
ser esse disseminador da palavra do Cristo. A gente já sabe tudo que está escrito lá, sabe? Mas é basicamente pra gente. É, que às vezes a gente precisa ler pra, sabe, falar, nossa, enfim, eu preciso seguir isso aqui. Mas é principalmente isso, tá? Então, esse é o guia do aprendiz, que é esse aqui, gente, ó, que vocês conseguem ver, tá? Esse guia, o guia de vocês, relembrando, esse é um dos recadinhos também. Ele tá comprado, ele tá reservado, o guia de cada um de vocês, esse livrinho físico, tá? Ele tá com a Sandra. E assim que possível, assim que a gente retornar, não sabemos quando, nós vamos entregar para cada um de vocês. A gente mandou a versão em PDF para vocês poderem estudar, responder, para vocês não ficarem sem o grau de aprendiz agora, que é muito importante para a continuidade do curso, tá? Só que vocês vão receber esse livrinho e vão ter eles porque vão ter o livrinho que é muito importante, né, para a continuidade do curso e da vida. Falando assim, porque aí as coisas se misturam, né? E bom, tudo isso aqui que está listado são tarefas fáceis ou difíceis? O que vocês acham? Que assim, algumas tarefas são técnicas, né? Por exemplo, pontualidade, participação na aula, são coisas bem técnicas, né? Apesar de toda a correria do dia a dia, demandar um estudo ali, demandar um tempo para fazer um estudo e tudo mais, é, ok, né? Você vai ter que reservar um tempo para fazer aquilo, se programar para chegar pontualmente. Mas essas outras tarefas, colaborar ativamente com o ambiente fraterno, é uma tarefa fácil, dependendo do contexto? Se esforçar em relação à reforma íntima, é uma tarefa fácil? Não é, gente, não é uma tarefa, não são tarefas fáceis algumas dessas daí. São tarefas que vão demandar, como o próprio nome diz aí, num dos tópicos, esforço, né? Sair de uma zona de conforto pra, né? Preciso fazer isso. Mas aí que vem todo o apoio espiritual e todas as ferramentas que a escola vai mostrar para vocês nesse sentido. E agora eu queria aproveitar esse contexto para mostrar essas duas figuras. Essas duas figuras. A figura da direita e a figura da esquerda, tá? Então agora vamos tomar uma respiração, olhar essas duas figuras e eu queria que vocês assim pausassem o vídeo agora, pausassem a aula por 5, 10 minutos e refletissem sobre as duas figuras. O que elas representam para vocês? O que vocês veem nessas figuras? O que vocês diriam? Se vocês tivessem que falar uma palavra ou um termo para cada figura, né? Como se fosse uma pequena dinâmica que a gente fosse fazer. O que vocês diriam que é a figura da esquerda e a figura da direita? Então façam isso, por favor. Pausem agora o vídeo e reflitam sobre o que é cada uma dessas figuras. Então, pausou. Mas vamos continuar então. Continuando. É... A figura da esquerda, ela representa a reforma íntima, né? É uma pessoa ali se reformando, se moldando, se, digamos, ela tá tirando, né, uma casca, como se ela estivesse tirando um cimento de cima dela. Então ela tá se reformando, se transformando, se transformando. Essa é a palavra. E a figura da direita é
uma pessoa olhando para dentro de si ou para um reflexo. E aí eu diria que é o autoconhecimento. É quando a gente começa a enxergar coisas que a gente não conseguia ver antes, certo? Então essas duas palavras, elas vão caminhar com a gente pro resto da escola agora. Elas já estão vindo, né? Mas agora elas vão ficar cada vez mais fortes, né? E como que a gente vai trabalhar? E por que a gente está falando disso, né? Porque para fazer essas tarefas que eu acabei de falar do guia do discípulo, né, dos deveres dos discípulos, a gente precisa trabalhar a reforma íntima, o autoconhecimento, para poder cumprir essas tarefas de algum modo, né? Para a gente conciliar essas tarefas de auxílio ao próximo, de trabalho de reforma íntima, né, com o nosso ser. Então, como que a escola, né, quais são as ferramentas que a escola oferece aos alunos para auxiliar na reforma íntima, que está bem ligado ali com o autoconhecimento, né? Quando a gente falar de reforma íntima, a gente vai estar falando de autoconhecimento. São praticamente assim, tá tudo ligado. Em primeiro lugar, então, a gente pode falar do caderno de temas, que vocês já estão fazendo, né? Que já está implementado na turma desde a aula 13. Serão 39 temas distribuídos durante todo o curso. Então, até o final da escola, vocês estarão fazendo temas. E é muito importante que esses temas sejam feitos no período dado do período dado daquele tema, porque ele sempre tem a ver com as aulas que estão sendo dadas de modo conjunto, né? Sempre tem algo a ver, tá? Então, tentem fazer, vocês já estão percebendo que fazer um tema demanda uma certa reflexão, que já demanda você colocar ali no papel sentimentos e memórias e você falar que, poxa, eu agi daquele jeito e, sabe, são reflexões que vão permitindo que você se conheça melhor e reavalie e tudo mais. Então, vocês já estão percebendo isso e cada vez mais vão perceber, tá? A caderneta pessoal, que ela vai ser apresentada agora na aula 24, né? E que ela claro que eu vou abordar a aula toda sobre ela, né? Mas são anotações frequentes. Então não são mais que os temas que são mais ou menos um por mês ali, um mês e meio, dois, já são anotações mais frequentes. E ela, assim, em resumo, ela vai te nortear para o ingresso da FDJ e depois continua. Então, assim, nós vamos falar melhor sobre isso ao longo da aula, mas ela é um caminho para a fraternidade dos discípulos de Jesus. Mas não só isso, e não principalmente isso, tá? Ela é um caminho para a reforma íntima. Ela é um caminho para o autoconhecimento, tá? Vamos mantendo isso em mente que a gente vai comentar mais sobre isso. O que mais? As caravanas. As caravanas, elas são um programa da Aliança relacionado à escola de aprendizes. Em resumo, cujo objetivo é levar o evangelho de Jesus, divulgando e esclarecendo a respeito da sua mensagem redentora. Então, especialmente no GAE, existem duas em vigência, que é a caravana social e a caravana do vovô Antônio. E aí, assim, nós não vamos falar muito disso agora, mas a questão da caravana é assim, são iniciativas que nascem nas escolas, tá? Nas escolas de aprendizes, para nuclear
para levar a palavra, né, como diz aí na definição, o evangelho de Jesus para onde não há, para onde não tem, tá? Então, é uma ferramenta também para auxílio da reforma íntima, porque para você fazer isso, você tem que estar se reformando, né? Porque para carregar a palavra de Jesus, você tem que estar apto para isso, tá bom? Mas assim, as caravanas a gente vai abordar em outro momento, né? Mais para frente ainda a gente vai ter que pensar como isso vai ser feito na questão da pandemia e tudo mais. Ainda tem todo um contexto aí, certo? Continuando. Bom, gente, então chegamos na caderneta pessoal. Essa é a caderneta pessoal. Aqui, a minha caderneta pessoal tá aqui, ó. Essa é a caderneta pessoal. É uma cadernetinha mesmo, né? Um livrinho, um caderninho. E tá aí no slide também. Então a caderneta pessoal, ela é fisicamente é esse livrinho, né? Que na capa vai ter a etiqueta com o nome de vocês, a turma e o nome da dirigente, que é a Sandra também, né? E aí, na contracapa, aí eu tirei algumas fotografias aqui porque eu sabia que na câmera ia ficar muito pequeno. Na contracapa vai ter as instruções para o uso da caderneta, né? Nessa primeira capa aqui, ó. Certo? Na primeira, na primeira folha vai ter uns dados básicos, né? A casa, escola de aprendizes, o nome da turma, o seu nome, a dirigente e a data de implantação, que é muito importante, tá? Que no caso vai ser a data de agora, que a gente está implantando agora, mas mais para frente nessa apresentação eu vou mostrar para vocês o modo que a gente vai improvisar isso por causa da pandemia, tá? E aí depois, atrás dessa primeira folha aqui, ó, tá? Atrás aqui dessa primeira folha, ó, existe um roteiro para uso, que a gente vai discutir bastante aqui nessa apresentação, tá? Roteiro para uso, certo? Que é o modo com que a caderneta vai ser usada. É o modo que vocês vão fazer as anotações, certo? Esse roteiro vai estar grudado lá na caderneta de vocês, para sempre vocês poderem tirarem a dúvida, tá? E só que a gente vai pegar essa aula aqui para discutir isso massivamente, para não ter nenhuma dúvida em relação a isso, certo? Bem, vamos lá. E o que é essa caderneta, pessoal? Qual é o conceito? Ela é um espelho da nossa vida, porque nós vamos fazer ali anotações, né, cujo objetivo é ajudar a gente a notar, né, quais são as nossas imperfeições, os nossos defeitos, o que a gente precisa melhorar e fazer propostas para que isso aconteça, certo? Então, assim, é uma ferramenta de avaliação pessoal que vai se tornar um espelho da nossa vida. Então, o que a gente vive, a gente vai passar para a caderneta. É uma tarefa fácil? Não. É uma tarefa difícil? Também não. É uma tarefa que exige um hábito que a gente vai colocar em prática. Por isso que a gente optou por não deixar essa aula passar tanto também, porque a gente gostaria muito que essa aula fosse presencial. Até a gente pulou ela por causa disso, porque a gente tinha esperança que a gente pudesse dar essa aula presencial. Mas quando a gente viu que as coisas vão demorar para voltar, então a gente falou, não, a gente tem que dar ela porque os alunos precisam começar a praticar esse hábito da caderneta. Porque é um hábito. É um hábito de você pegar algo que acontece na sua vida, transportar para a caderneta,
fazer uma avaliação daquilo e fazer uma proposta do que aquilo pode ser melhorado. E é assim que a ferramenta funciona, certo? Assim, resumidamente, estou explicando, tá? Então, assim, o conceito dela é esse: é uma ferramenta que a escola oferece para o aprendiz e posteriormente para o servidor e para o discípulo, tá? Para as anotações sobre tudo que ocorra no seu íntimo e que seja útil ao aprendizado, à vivência espiritual e que reverta em benefício próprio, como por exemplo as transformações morais, a eliminação de vícios, de hábitos ruins, aquisição de virtudes, melhoramentos de conduta, surgimento de faculdades mediúnicas, trabalhos realizados. Então, os aspectos negativos e os aspectos positivos também. Tá? A caderneta é como diz aí a definição, né? Tudo aquilo que seja útil ao aprendizado. Tá? A gente vai trabalhar esse conceito também aqui na apresentação. Então, como que a gente vai utilizar essa caderneta? Como que a gente vai fazer as anotações? Certo? O formato é esse. Primeira coisa, a data. Então, a data que algo ocorreu, tá? Porque todas as anotações são baseadas num fato, que é o item 2. Fato. Descrição mais breve e objetiva possível. Tá? Então, a data do fato que ocorreu. Então, dia, ano e mês. Fato. Descrição breve e objetiva possível. Motivo. Identificar o motivo que nos levou a tal atitude. Então, normalmente esse motivo está ligado a um vício, defeito, imperfeição. No caso de algo negativo, pode ser algo positivo também. Vamos manter isso em mente, tá? Sentimento. Apontar o sentimento despertado. Então, em função desse motivo, e o motivo, gente, só esqueci de falar, né? O motivo sempre vai estar relacionado com uma reação e um comportamento que a gente teve em relação ao fato. Então, o fato ocorreu. Qual foi o motivo, a reação, o comportamento que me causou resposta ao fato, tá? E aí o sentimento envolvido nesse motivo. Então a gente tem que identificar o sentimento ali e isolar ele. Sentimento, a gente fala sentimento e emoção, porque são muito próximos, tá? Depois eu vou falar um pouquinho disso no final da aula também. Mas são coisas assim muito importantes, porque o último item, a proposta de mudança vai ser em cima desse sentimento e dessa emoção, mas mais em cima do sentimento, tá? E qual que é a proposta de mudança? É você reconhecer aquele sentimento, que no caso que ele seja algo negativo, seja um defeito, por exemplo, você vai estabelecer uma meta de mudança de uma forma realista e possível, lembrando, né, sempre que o progresso se mede em milímetros. Então, é uma proposta de mudança para você, assim, falar assim, gostaria que eu não fizesse mais isso, né? Isso aconteceu, causou isso, eu senti isso, mas o que eu posso fazer para evitar, né? Onde que eu tenho que trabalhar para que isso não aconteça mais? Como que eu faço para deixar de fazer isso? E essa a proposta de mudança é o principal item, né, da caderneta. Por quê? Porque é nela que você vai colocar ali o seu investimento de reforma íntima. É nela que você vai falar o, o potencial, a sua potencial mudança, e que você vai anotar isso hoje, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, aí depois você vai voltar naquela primeira anotação e falar assim, opa, eu já não estou fazendo mais isso, né?
Ou ainda tô. Então, vamos ver por quê, entendeu? Assim, é aí que a gente vai notando o quanto a gente vai se conhecendo e às vezes a gente não tem nem ideia das coisas, nem ideia do quanto a gente persiste em algo ou não, do quanto algo é tão recorrente na nossa vida ou não, né? É muito interessante. A minha caderneta, gente, tá cheia de anotação repetida. Vocês não têm ideia, né? Mas ok, isso é mais comum do que a gente imagina, né? É na repetição que a gente vai vendo, caramba, isso aqui eu tenho que trabalhar, né? Então é mais normal do que a gente pensa. Bom, vamos continuar, que ainda tem coisa. Então vamos agora item por item, né? Pra gente deixar claro e reforçar cada item para vocês. A data. A data é o quando ocorreu. Então, hum, ao iniciar um relato na caderneta, é imprescindível a anotação da data, dia, mês e ano, antes de começar a escrever o texto. Então, a primeira coisa é a data. Que dia que aquilo aconteceu? Anotação. A anotação da data tem por objetivo estabelecer uma ordem cronológica das anotações, de forma a permitir o acompanhamento do que vem sendo realizado no campo da reforma íntima no decorrer do tempo. Por que é importante a data, gente? Bom, fatores logísticos e práticos, né? Para você ver que dia que aconteceu algo e depois de um tempo aconteceu de novo, depois aconteceu de novo. Também para a questão do dirigente, para ele, né, saber da cronologia dos seus, das suas anotações. Então é muito importante a data, certo? O fato, o que aconteceu? Então, assim, muito importante a gente descrever de um jeito bem sucinto, né? Então, anotar aquilo que realmente aconteceu, a ação ocorrida, né? O que realmente existiu, o que foi real. Então, é uma ação. É algo assim, a gente tem que se esforçar para escrever o que realmente foi vivido, que foi vivenciado no campo da ação, tá? No campo da realidade, certo? Na descrição do fato, a anotação deve ser mais sucinta e objetiva possível. Então, bem objetivo, tá? Depois eu tenho uns exemplos para mostrar para vocês. O motivo, o porquê ocorreu, o porquê que eu reagi, né? O porquê que eu me comportei daquele jeito em relação ao fato. Então, esse motivo é isso. Ele vai te levar a identificar a causa que levou à ocorrência do fato. Então, você precisa ter uma certa reflexão, né, do, do que te levou a. De como você reagiu e o que te levou a reagir daquele jeito em relação ao fato, tá? Então, em geral, esse exercício remete a uma atitude adotada, né, a uma reação ou um comportamento efetivado que normalmente está ligado a um vício ou um defeito, tá? Não esquecendo da questão positiva também, gente. A caderneta não é só vício e defeito, mas ela é a ferramenta principal para a gente trabalhar vício e defeito, tá? Sentimento. O que eu senti, né? Quais foram as minhas emoções e sentimentos. Então, identificar e anotar o sentimento que dominou e desencadeou a atitude ou comportamento assumido após o fato. O sentimento e ou emoção vivenciados sempre tem que diz respeito a nós, autores da caderneta, e não aos outros participantes do fato. Então, tipo assim, na hora que você estiver anotando lá, o fulano ficou nervoso, lá. Não, é o que, né? Sempre sou eu.
É o autor ali que está descrevendo o que eu senti, como eu reagi, tá? O motivo também é sempre relacionado a, nosso, a nossa participação no fato, tá bom? É bom a gente sempre frisar isso porque é meio com as coisas se confundem ali na hora da gente anotar, tá? É um exercício contínuo também. 5. Proposta de mudança. O que eu posso fazer para melhorar? Então, anotar a proposta de mudança renovadora. A meta a ser atingida buscando identificar o vício e ou defeito a ser trabalhado, visando a melhora pessoal e a continuidade da reforma íntima. O que a gente já falou, né? A meta estabelecida deve ser realista e possível, levando em consideração a capacidade e as limitações de cada um, tá? Então, assim, não adianta a gente fazer uma proposta que seria totalmente idealista e muito fora da nossa realidade, tá? Também não adianta a gente fazer uma proposta que não tire a gente da zona de conforto ali, tá bom? Então, assim, a proposta tem que ser algo efetivo para nossa reforma íntima. Então, a gente vai trabalhar bastante, né, a questão da proposta da mudança, né? E é sempre em cima do sentimento. Vou falar um pouquinho mais disso no decorrer da aula. Aí, acabei de falar, né? A proposta deve também trabalhar o sentimento que foi experimentado. Então, o que você experimentou de sentimento? Por isso que é tão importante identificar o sentimento. Foi um sentimento de raiva, então você tem que trabalhar o oposto da raiva, né? Foi um sentimento de orgulho, então você tem que trabalhar o oposto do orgulho. Então é isso, gente. É identificar os sentimentos é muito importante. E aí, em cima disso que vai ser a proposta, tá? E aí a proposta nasce também desse conjunto de trabalhar a modificação do sentimento dentro da nossa realidade daquilo que eu posso fazer, tá? Bom, como a caderneta pessoal deve ser feita? Então, mais uma vez, vamos reforçando isso daí. Data. Registrar a data do dia da anotação. Fato. Escrever o fato simples, o que ocorreu. Motivo. Identificar o que levou a adotar a determinada atitude. Sentimento. Identificar o sentimento. Nesse caso específico, raiva, ódio, tristeza. Então é uma anotação negativa, uma imperfeição, um defeito. É algo que eu preciso melhorar, tá? Proposta de mudança, identificar o vício ou defeito, né? Trabalhar e estabelecer a meta, tá? Esse é o fluxo. Existe também a anotação, né, de uma superação, algo positivo. Então, mesmo esquema, data, fato, motivo e aí no sentimento. Eu consegui identificar ali uma humildade, uma modéstia, uma compaixão, né? Então, no meu motivo, assim, no meu motivo, eu consegui identificar esses sentimentos, tá? Então, na minha proposta, eu tenho que descrever, né, para reforçar essa atitude para eu manter ela, porque já é algo positivo, né? Então vejam, né, a, a caderneta não vai ser uma coisa assim, um poço de negatividade. Ela também vai ser um poço de conquistas que a gente vai ter ao longo de toda a escola e da vida, tá? Tá bom? Isso tem que ficar muito claro, porque senão vocês vão olhar para a caderneta assim e vão falar assim: meu Deus, isso daqui é. Vão enxergar ela como algo é, muito negativo e não vão nem querer tocar. Não é assim, tá? Não é assim. A caderneta é uma ferramenta para a gente trabalhar, mais uma vez, repetindo, reforçando, né, a nossa reforma íntima,
o nosso autoconhecimento. O nosso autoconhecimento é uma coisa assim muito ampla. Vai desde as coisas mais negativas às coisas mais positivas. Então, se um dia você passar por uma certa situação, que você conseguiu enxergar algo, né, que você poderia ter ido por um caminho negativo, mas foi por um caminho positivo, você sentiu uma conquista, você pode fazer uma anotação sobre isso, assim, você deve, inclusive, porque já mostra algo se manifestando ali nesse sentido, tá? É importantíssimo também. As conquistas, né, como eu li lá no conceito, né, as conquistas, os trabalhos, devem ser colocados na caderneta também, tá bom? Então vamos aos exemplos de anotações. Data. Tá lá a data, né? 28 de setembro de 2013, faz tempo. O fato. Me desentendi com um colega de trabalho. Pode acontecer com qualquer um, né? Algo bem comum. Motivo. Eu recebi uma crítica, que agora me parece justa, já teve até uma reflexão aí, né? E não reagi muito bem no momento. Então, sentimento. Raiva ou orgulho. Então ali a pessoa pontuou, né? Dois sentimentos que teve. E na proposta de mudança, devo trabalhar meu lado agressivo e orgulhoso, sendo, né, ser mais pacífico e humilde, né, ouvir e argumentar com calma para não gerar discussões. Então a proposta ali, tá vendo? Que ela trabalha em cima do sentimento. E aqui, gente, cabe um comentário, né? Como houve, né, um desentendimento, uma briga, que são coisas muito comuns na nossa vida. E aí, às vezes, a gente tem a ideia de achar que a ação mais, digamos assim, o melhor a ser feito seria tipo assim, eu preciso ir lá pra pessoa e pedir desculpa, né? Claro, seria uma atitude muito importante ser feita, né? Se você foi lá, tipo assim, se desentendeu com um colega, tipo, o cara te fez uma crítica, né? E aí, né, você reagiu de um jeito ruim e ofendeu a pessoa de volta, não sei, né? E aí depois você fala assim, nossa, e agora, né? Então, assim, bate essa questão do tipo assim, nossa, eu preciso ir lá e pedir desculpa. Mas às vezes essas propostas elas estão além do que a gente gostaria. Não é uma questão fácil. Então, assim, a pessoa aqui ela não propôs que ela deveria pedir desculpa, mas ela poderia ter proposto. Mas não adianta a gente propor algo que a gente não vai fazer, entendeu? E também não adianta propor algo, ir lá e fazer, mas não ser sincero dentro do coração, né? Então, se a pessoa tem e consegue ter a capacidade de chegar pro colega de trabalho e falar assim, cara, me desculpa, né, assim, de um modo sincero e tudo mais, isso é maravilhoso, mas às vezes ela precisa de mais tempo para chegar lá, tá? Então, assim, as propostas têm que ser nesse sentido. A gente nem sempre vai fazer, não deve fazer propostas que a gente não realize ou simplesmente escreva ali né, e depois fique lá e nunca mais, né, não signifique nada. Então é melhor a gente fazer relembrando propostas realísticas. Então ali, ó, ele reconheceu que ele deve trabalhar o lado agressivo e orgulhoso dele. Então, isso é mais importante do que ele falar assim: vou pedir desculpa pro meu amigo. Só que ele vai lá e fala isso, faz isso de um modo artificial. Mas pelo menos ele se convenceu de que ele fez isso. De um modo, né? Enfim, acho que vocês conseguem entender o que eu quero dizer, né? Que a proposta de mudança tem que ser do coração também, tá? Bom, exemplo 2. Data, fato. Fui fechado no trânsito e buzinei intensamente. Trânsito é outra coisa que também deixa a gente, né, bem perturbado.
Motivo: o trânsito sempre me deixa muito nervoso e não tenho paciência quando alguém faz algo de errado comigo. Quais foram os sentimentos aí? Impaciência e intolerância. Opa. Proposta de mudança: preciso controlar melhor meus impulsos dirigindo. Então, assim, mais uma vez, né? Trabalhou em cima do sentimento, né? Que a pessoa identificou como um impulso, uma impaciência, né? Então, quer dizer, que ela precisa ser algo mais paciente e tudo mais. Porque, mesmo porque ela nunca mais vai encontrar a pessoa que ela buzinou para pedir desculpa, por exemplo. Que foi o caso que a gente acabou de dizer. Então, vocês entendem como a anotação tem que ser? Né? É mais ou menos nesse sentido, gente. E assim, eu tô dando exemplos e tô explicando o formato, né? E então também a anotação tem que partir do coração de vocês. Vocês vão pôr com a palavra, com as palavras de vocês, né? Mas assim, sempre tentando manter esse esquema, data, fato, motivo, sentimento, propósito de mudança, sempre também trabalhando nessa relação, né? O fato, o motivo, que é a reação em relação ao fato, tá? O sentimento que eu senti no motivo e a proposta de mudança em relação ao sentimento, certo? Beleza. Alguns cuidados com o uso da caderneta. Então, assim, agora tem alguns nãos, né? O que eu não devo fazer com a caderneta. Então, a caderneta não é um confessionário, que eu vou confessar coisas lá, assim, sem propósito, tá? Deve evitar lamentações intensas e repetitivas, que também não tocam na questão da reforma íntima. Não é um diário, para que você anote simplesmente o que aconteceu no teu dia, tá? Tipo, como se fosse um diário, hoje, enfim, tá? Não é um fardo pesado ou um sacrifício. A caderneta não é esse bicho de sete cabeças, tá, gente? E se ela se tornar para vocês, vocês têm que falar com a gente, né? Com a Sandra, com o João, comigo, pessoal da equipe, pra gente orientar vocês e sempre trabalhar, tá? Nesse sentido. Então, ela não é um fardo pesado. Ela é uma ferramenta de auxílio, tá? É importantíssimo isso. Ela não é uma obrigação com o dirigente, tá? Não imagine que é uma tarefa para o dirigente, tipo essas coisas. Não deve ser um objeto de auto-rejeição, punição, né? Como eu disse, não vai achar que na caderneta é um poço de coisas ruins do seu ser, que isso também é completamente fora da realidade, tá? E alguns aspectos: não colar adesivo ou figurinhas, não anotar a lápis. Gente, é um documento, esse documento é pro resto da vida, tá? Se vocês anotarem a lápis, o lápis vai. Uma que pode ser apagado por qualquer pessoa, alterado, isso é completamente é, comprometedor. E outra que é um documento, e o lápis vai se apagando, né? Ele vai perdendo a grafite, né? Então, caneta, tá? De preferência caneta azul, preta, né? Caneta colorida também não é muito interessante, assim, né? Mais classicão mesmo. E não fazer anotações não pertinentes, né? Não arrancar folhas, não anotar coisas que não tem a ver com a reforma íntima, tá? Só a reforma íntima. A caderneta é isso e ela também está relacionada com as outras coisas da escola. Então, exemplos de algumas anotações que não devem ser feitas na caderneta. Fui fazer uma viagem com minha família, que maravilha. Não acrescentem nada na tua reforma íntima, né? É um fato, isso daí cai num diário, entendeu? Minha sogra me tira do sério, não sei mais o que fazer. Eu briguei, discuti, acordei desanimado. Sabe, são fatos, mas que simplesmente não exploram, né, o motivo, não exploram o sentimento, muito menos a proposta. São anotações vazias, né? Se você fala assim, hoje discuti com a minha mulher, né, seria um fato. Aí, motivo.
Aí você tem que abordar o motivo, e depois o sentimento, e depois a proposta de mudança. Aí sim, mas assim, simplesmente essa anotação é algo que aí você não deve fazer, tá? Então, assim, em si a discussão desculpa, em si a anotação desse jeito não é uma anotação que deve ser feita. Mas se esse fosse um fato, ok, tá? Hoje discuti com a minha mulher, é um fato, né? Hoje acordei meio desanimado, pode ser um fato, mas aí você tem que fazer o resto da desenvolvimento da anotação, tá? Tudo tem que ser desenvolvido. Bem. Bom, agora, gente, queria abordar um pouquinho com vocês a questão do que é muito importante, né? É a questão dos sentimentos e das emoções. Porque esse é um ponto essencial para que a gente. É um ponto crucial ali na questão da caderneta para que você trabalhe a sua proposta de mudança. Lembrando que a proposta de mudança é o ponto forte da caderneta, tá? Então, sendo que esse é o ponto forte e que ele sempre vai ser em cima do sentimento e das emoções, é essencial que vocês consigam diferenciar sentimento, emoção, entender bem, tá bom? O que significa cada um. Emoções e sentimentos são coisas diferentes. Vocês vão ter aulas sobre isso mais pra frente. Eu só quero tomar essa abordagem agora porque é essencial também para a questão da caderneta. As emoções, elas estão relacionadas ao corpo. Então são reações aos fatos, às situações, às pessoas. E elas geralmente estão relacionadas a reações orgânicas, instantâneas. Então acelerou o coração, dor de cabeça, tremedeira, então, e são sempre dirigidas ao exterior, né? Numa questão de comunicação, de expressão de comunicação. E elas têm uma certa intensidade maior e são rápidas, breves, né? Então, assim, a emoção você é bem instantânea, né? E tem todas essas características, né? O sentimento é algo mais profundo e mais suave. Então, e ele está relacionado à mente, né? Então ele é resultado de predisposições, afeições e experiências subjetivas. Ele já é como se fosse assim um reflexo da emoção, uma é como se fosse uma reflexão da emoção, né? O que aquela emoção te causou e depois ela mergulhou ali na tua mente e que pontos ela tocou, né? São reações orgânicas ao longo do tempo, dirigidas para o interior, né? Numa dimensão mais particular. São geralmente mais suaves e é algo mais duradouro, que persiste mais tempo. Então, é importante que vocês comecem a identificar emoção, sentimento, para poder começar a trabalhar nisso, tá? E trabalhando nisso já vão. É uma jornada, gente. Não é algo que vocês. Não é algo que seja fácil, mas é algo que precise ser indo habituando a né? Cada tempinho, assim, identificando, né? Por isso que às vezes a gente tem muitos fatos recorrentes e a gente, conforme a gente vai se conhecendo, cada hora a gente responde de um jeito, já reflete de um outro jeito nos sentimentos, né? Conforme a gente vai se modificando. É muito curioso, né? Que às vezes acontece um fato hoje, você responde de um jeito e sente de um jeito. Acontece esse mesmo fato, daqui 6 meses você responde de outro jeito e sente de outro jeito. Porque você já se modificou, tá?
mas é importante essa observação, esse conhecimento, essa busca, né, que a gente está permeando e levando ao longo da escola. Bem, agora eu vou colocar um livrinho, um quadrinho, que é para a gente já começar a ter contato com essas questões de sentimentos, comportamentos e as virtudes. Esse quadrinho ele é baseado nesse livro aqui, ó. Que esse livro é muito legal, gente. Se vocês quiserem ler, quem tiver assim interessado em aprofundar na reforma íntima, ele chama Um Só Caminho, ó, Um Só Caminho, Evolução, Saúde e Reforma Íntima, do Ubiraci de Souza Leal, tá? Ele é da editora Aliança também. Então, ele faz toda uma discussão dessa questão dos sentimentos e dos comportamentos e como está relacionado. E ele aponta algumas coisas, né? Então, o sentimento de instinto, como comportamento defensivo, ele tem a agressividade e como comportamento oposto, ele tem a mansuetude. Então, se eu identifiquei esse sentimento numa reação minha, a agressividade, como aquele exemplo que a gente mostrou, né? Eu tenho que trabalhar o quê? A minha mansuetude, tá? Então, se eu tô tendo reações agressivas, comportamentos agressivos, qual que seria a minha proposta de mudança? Trabalhar a minha mansuetude, né? Até chegar numa virtude, né? Então, outro sentimento, né? O egocentrismo, que aí o comportamento defensivo é o comodismo e o comportamento construtivo é a colaboração. Então você vê, é um oposto, né? O egocentrismo sou eu, né, comigo mesmo, eu sou o centro ali. Comodismo, eu estou acomodado, aí o oposto é a colaboração. E aí isso tudo está relacionado na virtude da sensibilidade, certo? Aqui, gente, eu vou fazer uma discussão muito superficial. Isso é algo que precisa ser lido, entendido e esmiuçado, tá? Outro sentimento, ciúme, que está relacionado com o comportamento defensivo de possessividade e com o comportamento construtivo de compartilhamento. O egoísmo, avareza e generosidade. E estão relacionados com a virtude de desprendimento. O orgulho, né, muito recorrente na nossa vida, está relacionado com o comportamento defensivo de. Oh, desculpa, a vaidade. Eu estou olhando aqui no outro slide. A vaidade está relacionada com o comportamento de melindre e o comportamento construtivo seria a aceitação, né? E o orgulho, né? Vaidade e orgulho, né? Parzinho ali, está relacionado com a arrogância e o comportamento construtivo seria a simpatia. E qual seria a virtude? A humildade. Então a gente sempre vai caminhar assim, né? Reconhecer o comportamento defensivo, trabalhar na proposta de mudança do construtivo para um dia chegar na virtude, né? É essa a nossa história aqui na reforma íntima, tá? É isso que a gente almeja, assim, falando em poucas palavras. Inveja, né? Que aí seria a cobiça e a abnegação. E o juízo, que é o pré-julgamento, e a compreensão, que aí eles são da virtude da intuição. Tá bom? Bom, alguns aspectos técnicos, né, da caderneta, que é previsto o recolhimento a cada 90 dias, dada a sua implementação e também nos exames espirituais. Aconselha-se pelo menos uma a duas anotações semanais, certo? E aí, gente, aí que tá a questão. Como que a gente vai fazer essas anotações? Então, um exercício muito interessante é todo final do dia, isso a gente tem que começar a fazer desde já. É fazer um, assim, como foi o meu dia? O que, que aconteceu hoje, né? Gente, tem gente que faz isso antes de dormir, né? Deita a cabeça ali e fala assim,
é, aconteceu isso, 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 tal, 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 tal. É nessas horas que a gente reconhece alguma coisa que poderia colocar na caderneta. Tem gente que gosta de fazer a hora que acorda, para recuperar do dia seguinte, né? Fala assim, ah, acordei, vou tomar meu café da manhã, e tipo assim, nossa, como que foi o dia anterior? Não tem receita, tá bom? Não tem receita, cada um pode fazer de um jeito que quiser. Precisa fazer todo dia? Não precisa. Pode anotar o dia que aconteceu alguma coisa? Pode. Só que às vezes a gente fica esperando acontecer alguma coisa, um fato, algo tipo assim, e aí os dias vão passando e a gente não anota. Aí passou uma semana, ixi, não anotei. Passou duas, não anotei. Então aí não dá, né? Então se a gente fizer esse exercício diário de uma reflexão, que como foi meu dia, né? Gente, 1 minuto a gente faz isso, nem isso, tá? Aí você vai identificar, aconteceu um negócio aqui que isso aqui merece caderneta. Aí, bora lá anotar, né? E aí, assim, é nessas que a gente vai chegar nessas anotações aí, de pelo menos uma, duas, tá? E esse pelo menos de uma, duas aí são determinações, assim, da aliança, da questão da FTJ, mas acima de tudo também para a nossa reforma, né? Porque se você não fizer essa reflexão, se você não usar a ferramenta, vai se perdendo. Vai se perdendo, você deixa de ter contato com você mesmo. E se você não tem contato com você mesmo, se você não se olhar no espelho todo dia, como que você vai saber da sua aparência? Basicamente todo dia a gente se olha no espelho, né? Pelo menos uma vez por dia, né? Então é necessário, tá? Então assim, tentem, tá bom? Importante. Somente o dirigente terá acesso ao conteúdo da caderneta. E o dirigente não lê tudo. Ele lê basicamente a proposta de mudança. Às vezes ele lê alguma coisa ou mais, tá? Mas no caso, só o dirigente. E a caderneta é o principal registro do aprendiz, servidor, discípulo. Então lá vai ter os testes, os exames espirituais, todos os marcos da escola, os cursos, e é para a vida toda, tá? É para a vida toda, não é só até chegar a discípulo, quem quer, quem não quer também, isso é uma opção que depois as pessoas decidem lá na frente, mas a caderneta é uma ferramenta que a gente vai usar para o resto da vida, tá bom? Bom, e aí chegamos no seguinte, né? Caderneta na pandemia. E agora? Porque as cadernetas estão reservadas para vocês e como que a gente vai entregar para vocês, sendo que muitos nem em Campinas estão, né? Gente, o que a gente pensou? A gente pensou numa logística, que é uma proposta. Nós vamos fazer esse experimento com vocês. E a gente espera que dê certo, mas a gente também aguarda um feedback para saber se tá dando certo, tá? É uma tentativa, né? Que também a gente recebeu muitas instruções do pessoal da aliança nesse sentido de como lidar, e isso foi uma delas. Então nós vamos experimentar. E a gente está sempre aberto ao diálogo para saber se vocês estão gostando ou não, tudo mais, sugestões, ok? Bom, o tamanho da caderneta, o tamanho desse caderninho aqui, ó, tá? Ele é 15 centímetros por 10, né? As folhas. E aí, o que a gente pensou? Num caderno normal, grande, como esse aqui, ó, tá? Caderno assim. Vocês vão fazer quadros de 14 centímetros. A gente sugere que vocês façam, né? Quadros de 14 centímetros por 9 e vão escrever nessas linhas, tá? E aí, uma anotação por quadrinho, tá? Uma anotação um quadrinho suficiente por uma anotação. E também é o que é recomendado para cada folhinha ali da caderneta também, é uma anotação,
né, que envolve. E o que é uma anotação? Data, fato, motivo, sentimento, propósito de mudança. E aí, depois, o que nós vamos fazer? Quando tudo se normalizar e a gente entregar essas cadernetas para vocês, esses quadros nós vamos colar na caderneta, tá? Então, não esqueçam que a anotação é só de um lado. Não vai anotar atrás também, porque senão depois como que a gente cola, né? A gente perde essa possibilidade. Aqui, tipo, desculpa, eu já falei antes de apresentar, mas é isso, certo? Então, serão coladas na caderneta. Então, eu desenhei aqui, ó, um caderno, tá? Eu desenhei umas linhas em cima e fiz mais uma linha embaixo. Eu medi, deu mais ou menos por aí as medidas e deu certinho, gente, praticamente. E depois eu peguei um dos quadrinhos e fiz, né? Data, fato, motivo, sentimento, propósito de mudança. Então, é isso, tá bom? Essa é uma sugestão para a gente ir fazendo a caderneta enquanto a gente não consegue entregar elas fisicamente para vocês, tá? Nós estamos abertos a comentários, mas isso é o que a gente está propondo nesse momento. Então vão fazendo, aí vão exercitando, e quando a gente voltar, a gente vai colar todas essas anotações e poder continuar a nossa caderneta. Tá bem? Bom, sobre todos os aspectos da caderneta, era isso que eu tinha para dizer. Agora a gente já vai encaminhando para o final da aula. E aí eu queria fazer algumas reflexões com vocês. Porque vocês podem pensar assim, nossa, mas caramba, né? Reforma íntima, caderneta, tudo isso, mas por quê? Por que eu preciso me reformar? Por que eu preciso investir tanto esforço e tanta energia na reforma dos meus sentimentos? Bom, gente, são vários motivos, inclusive a gente começou a aula falando disso, né? Falando de que no guia do aprendiz, né? No guia do aprendiz não, na questão dos aprendizes, a gente precisa realizar algumas tarefas que exigem algumas mudanças nossas. Mas não só por isso, né? Isso não deve ser o principal. É porque vejam essa figura. Imaginem que vocês são esse boneco aí, essa pessoa, né? Essa figura. E imagina que a reforma íntima ela proporcionou que vocês pudessem abrir esse buraco aí e saiu todas essas pecinhas. E por que saiu essas pecinhas, né? Essas pecinhas estão aí dentro sobrando, elas não estão sendo usadas, elas são o que? Elas não se encaixam, elas são defeituosas. A própria expressão, né, do boneco parece que ele está se libertando, né, que ele está se sentindo aliviado. Então, a reforma íntima ela alivia a gente. Alivia a gente de muitos sentimentos que não são nem nossos, né? Não devem ser nossos. Imagina o alívio dele aí a hora que ele tirou essas pecinhas de dentro dele. Imagina o nosso alívio a hora que a gente tirar essas pecinhas de dentro da gente. E é um processo, gente. Não vai ser rápido, nem do dia pra noite. Talvez nem nessa encarnação, né? Mas é uma jornada.
E uma hora tem que começar. E aí que nesse sentido também tem essa outra figura, que também faz a gente pensar, né? Que, o que vocês pensariam quando vocês vissem essa figura? Que esses dominós caindo representariam, né? E aí de repente vem essa mão e para. Vocês conseguem pensar em alguma coisa? O que eu penso é que assim, esses dominós caindo, eles representam comportamentos que vêm acontecendo até hoje na nossa vida, mas que de algum modo eles não são nada construtivos, porque vocês podem ver que pela continuidade aí dos dominós, o restante dos dominós estão de pé. E aí que essa mão simbolizando a parada da queda dos dominós simboliza também o que? Simboliza a nossa vontade de querer parar esses comportamentos, né? De querer simplesmente assim falar assim, bom, agora não quero mais vivenciar isso que eu estou vivenciando até hoje. Por quê? Porque não é algo construtivo na minha vida. Mas esses porquês a gente só descobre nos conhecendo. E isso também é uma jornada. E aí, gente, para terminar, e esse é o nosso último slide, eu só queria compartilhar uma experiência muito importante para mim, que que quando eu no ingresso da minha FDJ, que foi no ano passado, eu passei por uma entrevista e nessa entrevista o rapaz me perguntou alguma coisa sobre jardim. Ele falou assim: é, agora você cuidou do seu jardim, então você pode ajudar a cuidar do jardim dos outros. Que é mais ou menos a questão do discipulado dos discípulos de Jesus. Então, basicamente, a escola é cuidar do nosso jardim. Foi essa a mensagem, uma das mensagens que eu entendi dele, né? Então, remetendo a reforma íntima a um jardim, né? Que também às vezes você tem que remexer a terra para poder plantar coisas ali, né? Essa mensagem ficou muito gravada na minha cabeça. Porque eu gosto de jardim, eu tenho um jardim aqui, então, né? E aí é muito interessante também porque outra passagem que eu já li é sobre o que é muito que a gente vai estudar isso, a gente já estudou a questão da lei da ação e reação, também que a gente colhe, que a gente planta, né? Então essas duas imagens, né, do jardim que a gente cuida, do que a gente vai colher, o que a gente plantar, são muito importantes, elas entrelaçam aí nessa imagem. O que você quer plantar para você mesmo? O que você quer colher para você mesmo, né? E, e o quanto de sentimento que você quer renovar com esse jardim que agora você está cuidando, que você vai cuidar pro resto da vida e que depois você vai poder cuidar do jardim dos outros também e que talvez se alguém vê o seu jardim bonito, as pessoas vão se estimular a cuidar dos jardins delas. Já pensou que interessante é isso? Então, essa imagem que eu queria que ficasse para vocês da reforma íntima, que é algo muito mais profundo
é algo profundo, mas é algo que é contínuo, não é algo fácil, mas também não é algo difícil. E é algo que vai transformador. Do mesmo jeito que a gente mexe a terra para plantar uma planta nova, do mesmo jeito que a gente acende a luz para arrumar um cômodo da casa, do mesmo jeito que a gente se planeja para reformar qualquer coisa, né? E essas analogias elas são tão importantes para a gente se colocar nesse papel do eu quero e eu posso, né? Porque às vezes reconhecer o que a gente precisa mudar é muito difícil. E aí depois que a gente reconhece, é uma outra jornada a gente simplesmente mudar. E depois que a gente muda, é uma outra jornada a gente manter. Mas é voltando àquela escadinha lá que a gente começou na aula, né? São os degraus que a gente tem que ir subindo. A gente vai subindo e vai subindo e vai subindo. E, e uma hora a gente chega lá. Tá bom, pessoal? É isso. Eu agradeço muito a oportunidade de ter falado com vocês e espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Espero que a gente consiga implementar a caderneta à distância na pandemia e a gente está sempre à disposição para qualquer dúvida ou sugestão de vocês. Fiquem com Deus e um grande abraço.